deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E auxiliou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo. Olá, queridos, olá, amigos, tudo bem? Que graça, que paz, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Prazer imenso poder estar falando com vocês mais uma vez, poder estar participando desse momento divino, podendo estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito durante esses dias das nossas vidas. Desde já somos solidários pelas famílias que têm sofrido nos últimos dias essa dificuldade aí, saúde, com esse problema desse vírus que está nos atingindo a nação, atingindo o nosso país, atingindo o nosso estado. Fico muito feliz e agradeço a todos por continuar orando pelas vidas, pelas famílias. E quero com vocês agora orar um pouco, mas antes quero falar sobre o decreto 25.113, que foi
colocado pelas nossas lideranças do Estado e da cidade, sobre a nossa cidade no momento. E devido a esse decreto, nós tivemos algumas alterações no nosso ambiente, no nosso estúdio de transmissão. Quero, assim, desde já, pedir perdão aí aos surdos e mudos que eu acredito que estão conseguindo acompanhar pela legenda. Muito em breve faremos aí um comunicado com a nossa intérprete para poder passar aos amigos que nos acompanham e têm dificuldades aí. Mas acredito, hoje nós não teremos a intérprete e também na terça-feira, mas no próximo domingo nós já teremos a nossa intérprete de volta, né? Um abraço aí a Cléfer, que nos abençoa sempre, e outros mais estão se preparando aí para nos ajudar. Então, no próximo domingo nós teremos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mesmo assim, nos acompanhe, esteja aí lendo, nos acompanhando. E logo que possível, estaremos de volta com a transmissão no estúdio da forma que nós temos feito nos últimos dias, tá bom? Quero convidar você a orar comigo. E junto nessa oração, quero estar abençoando a vida dos aniversariantes dessa semana. Tivemos vários aniversariantes nessa semana. Temos alguns também no dia de hoje, né, que fazem parte da nossa vida, da nossa comunidade. Mas, no geral, eu quero orar por todos. Amém? Pai querido, quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado por estar conosco, por nos abençoar, por nos guardar, por nos proteger. Senhor, eu apresento a todas as famílias, Senhor, que têm tido perca nos últimos dias, no dia de hoje, nos dias que têm se passado. Deus, são grandes as dificuldades que a nossa população está enfrentando quanto a esse vírus que está, no momento, sendo um vírus mortal no nosso meio. Mas, Pai querido, cremos na Tua provisão, cremos no Teu poder e que assim, Pai, entregamos a nossa vida na Sua mão, pois sabemos que tudo é feito conforme a Tua vontade. Entra com a calma, com o Espírito Santo, Pai, acalentando cada coração de cada família, dando a eles um refrigério e colocando no coração de cada um, e o seu propósito é maior na vida de todos nós. Em nome de Jesus, eu apresento esse nosso encontro, a palavra de hoje, os louvores, as apresentações que teremos de dança, de teatro. Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que nos acompanha, que nos assiste através das redes sociais, aí nos seus lares, aonde você estiver, no seu carro, onde você estiver, seja abençoado através da presença viva do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique aí conosco. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com uma palavra de vida, uma palavra do Senhor Jesus para a sua vida. Agora acompanhe nossos louvores, nossas apresentações. Daqui a pouquinho eu volto. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra fingir, não dá mais não. Me torna uma porta aberta, escancarada pra ti. Sou a tua casa, podes entrar em mim, e em minha história velha pode dar um fim, pode dar um fim. Não dá mais pra viver
assim, não dá mais fingir, não dá mais não, me torno uma porta aberta, escancarada pra ti. Pego meu coração e desfaz todo nó, esbagaço meu caráter, me reduz a pó, me reduz a pó. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra fingir, não dá mais não, me torno uma porta aberta, escancarada pra ti. Tua casa podes entrar em mim, e em minha história velha pode dar o fim, pode dar o fim. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra fingir, não dá mais não, me torno uma porta aberta, escancarada pra ti. Pego meu coração e desfaz todo nó, faço meu caráter, me reduz a pó, me reduz a pó. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, e mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir.
Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar
o desespero me toma. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga. Eu creio, eu creio. Diga comigo, vai! Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não And
Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a te me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a te me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rede mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Olá, queridos. Graças a Deus, estamos de volta. Cores abençoados, dança, apresentação maravilhosa aí de teatro. Lembrando aí os tempos atrás, alguns dias atrás, né? Muito bom. O momento para nós é emocionante, né? Lembrarmos alguns momentos brilhantes aí, maravilhosos que tivemos
com a família, com a igreja, adorando o Senhor. Então, sempre estaremos aí relembrando alguns momentos desses maravilhosos, enquanto esse processo aí, afastamento, não passa, para que nós possamos tanto adorar o Senhor e também, né, relembrar e rever os nossos queridos irmãos. Mas logo em breve, creio, estaremos aí tendo uma grande festa, se alegrando bastante e contando as experiências que vivemos, aprendizados, correções que precisamos fazer na nossa vida. Com certeza, muita coisa já mudou nas nossas vidas, muitas coisas ainda vão mudar. Muito aprendizado, muita dedicação diferenciada a esse novo tempo que estamos vivendo. Mas vamos compartilhar uma palavra. Quero agradecer a todos os amigos e irmãos que nos acompanham, que estão aí junto conosco, compartilhando e recebendo da presença do Espírito Santo. Vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Apocalipse. Vamos compartilhar uma passagem aí em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, verso 10. Uma carta escrita à igreja de Esmirna. E eu quero compartilhar o verso 10 apenas. Vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. Bem? E aí, vou dar um tempinho para você, abrindo a sua Bíblia, o seu celular, ou você assim quiser. Nós vamos estar colocando aí a projeção, vai estar colocando aí no vídeo para você acompanhar também. Então, de qualquer forma, eu convido você a acompanhar comigo essa passagem maravilhosa que nós iremos compartilhar hoje e falar um pouco, aprender um pouco juntos. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler com você Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Vamos ler. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa foi uma mensagem passada pelo próprio Deus. Aí no verso 1, você lê aí na sua Bíblia, no verso 1, capítulo 2, verso 1, verso 8 em diante, 8, 9, você vai estar vendo que é o próprio Deus aí está falando com a igreja de Esmirna. E aqui eu quero compartilhar com você essa passagem, mas ficarmos focados nesse ponto final, aí no finalzinho do verso, que é: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém? Então vamos lá. O que é ser fiel, né? A primeira coisa, nós vivemos hoje, estamos passando por um tempo onde, se já era fácil não ser fiel, ou se já era difícil ser fiel, agora está muito mais fácil ou muito mais difícil, né? Depende muito da sua forma de entendimento ou do trilho que você está levando. Se você é uma pessoa fiel, você vai ter aí uma dificuldade hoje, pode-se dizer assim, não é justificável, mas podemos dizer que seja uma dificuldade de ser fiel. Se você já era infiel, então ficou mais fácil continuar sendo infiel. Né? Nós temos várias situações, nós podemos ser infiel em várias áreas. Né? Hoje, você tem aí seu menos contato, pode-se dizer assim, menos convívio com as pessoas externas, e isso pode abrir leques para quem já gosta da coisa errada fazer mais ainda, né? Então, por isso temos que tomar bastante cuidado. Então, vamos compartilhar essa palavra. Hoje eu quero
falar o seguinte para você. Primeiro, no nosso início, o que é ser fiel? É manter o compromisso, fazer aquilo que tem que ser feito e deixar de fazer ou evitar de fazer aquilo que não deve ser feito. É ser fiel, é manter o compromisso. E nós temos aí o compromisso em N áreas, né? Familiar, ministerial, profissional, todas as áreas. Mas nós vamos focar na nossa vida espiritual. Ser fiel, manter o compromisso com Deus. Manter o compromisso que eu assumi com o reino. Manter o compromisso que eu assumi com a instituição em si também. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa de vida. Isso é uma palavra do próprio Jesus, do próprio Deus. Então, o que é ser fiel, né? Manter um compromisso. Fácil hoje é o que eu falei. Para quem não estava mantendo, hoje está simplesmente fácil não se manter. Agora, qual é o nosso principal perigo nessa situação de não nos mantermos fiel? Porque esse manter fiel é com Deus. Primeiro ponto para mim ser fiel, minha primeira preocupação tem que ser em ser fiel com Deus e não com as pessoas. Primeira coisa, Deus. Eu sendo fiel com Deus, eu sou fiel com todas as outras coisas que me seguem, que me acompanham, que me rodeiam. Eu sou fiel com Deus, eu sou fiel com a minha família, eu sou fiel com o meu ministério, eu sou fiel com meus amigos, eu sou fiel no meu trabalho, eu sou fiel nos meus princípios. Eu sou fiel com Deus, eu sou fiel em tudo. Mas tem também como não ser fiel com Deus e ser fiel com outras pessoas, com outras coisas no mundo secular. Algumas pessoas conseguem fazer isso. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é para você, servo de Deus, para você, irmã, para você, irmão, que hoje está se sentindo, né, ou achando justificativa para ser infiel com Deus. O que é uma coisa séria. Porque grandes consequências podem estar se acarretando ou você pode estar trazendo para a sua vida. Uma vez que eu sou fiel com Deus, uma vez que eu me mantenho nos princípios, e o mais importante de tudo isso é que esse ser fiel é justamente quando eu não estou na presença de pessoas. Porque a minha preocupação, a sua preocupação, deve ser em se manter fiel com Deus e não com os homens. O ser fiel com os homens já é uma sequência, já é uma consequência da minha honra a Deus, do meu compromisso com Deus. Então nós vivemos hoje N situações onde pode nos levar a sermos infiel. E aí precisamos tomar cuidado. Nós estamos só no começo, eu já estou caminhando aí com a palavra e eu quero ainda trazer uma outra resposta. Nós temos aqui o que é ser fiel e eu te darei a coroa da vida. Eu te darei a coroa da vida é uma recompensa. Então, o que é recompensa? Recompensa é um substantivo feminino, ação ou efeito de recompensar, favor presente com que se mostra reconhecimento, retribuição, prêmio, é aquilo que se concede ou obtém como reparação ou compensação de um prejuízo ou perda, ofensas e etc. Restituição, indenização, presente dado como reconhecimento por uma boa ação. Então nós temos aí o que é ser fiel e a recompensa por ser fiel. Como eu já defini as duas coisas para você, agora eu quero trazer o tema para você e dizer para você que nós vamos compartilhar aí alguns pontos. E nesses pontos eu tenho aí algumas perguntas e pontos importantes que vai nos ajudar a compreender se somos fiéis ou não, o que precisamos fazer para melhorarmos para quem já é fiel e também podemos aprender para tomarmos a decisão
de sermos fiéis. E o tema desse nosso encontro não poderia ser diferente, né? Então essa palavra de hoje, essa nossa mensagem que eu quero compartilhar com você a partir de agora, ela tem um tema chamado A Recompensa do Fiel. A recompensa do fiel. E o subtema dela é ser coroado na vida eterna. Então a recompensa do fiel é o nosso tema de hoje e o subtema é ser coroado na vida eterna. Está lá com o texto básico Apocalipse 2:10, tá bem? Então nós vamos lá. E eu quero começar já com uma pergunta. Vamos começar aí diretamente já com uma pergunta que é o seguinte: ser fiel. Primeira avaliação que você precisa fazer, que eu preciso fazer para nós entendermos o que é ser fiel. Ser fiel, a primeira pergunta, e vai para você aí. Ser fiel até quando? Até quando eu devo ser fiel? Na passagem, Deus está dizendo, sede fiel até a morte. Agora você, até quando você consegue ser fiel? Até quando você consegue ser fiel? Esse até, a palavra até, ela é importante, ela é interessante porque é uma palavra-chave do texto que nós lemos agora há pouco. Até ser fiel até a morte, que dá-nos a ideia de perseverança. Ser fiel até a morte. Perseverar até o último instante de vida aqui na terra. Até quando você consegue ser fiel? Nós temos aí... até quando você consegue ser fiel? Até que ponto você está disposto a seguir a Cristo? Até que ponto você está disposto a seguir a Jesus? Nós temos os discípulos. Jesus escolheu aí os seus discípulos, tinha vários, mas eu vou focar nos 12 discípulos que eram os mais próximos. E Jesus pega os seus discípulos, esses 12 discípulos andaram com ele nesse período de ministério aí, 3 anos e meio mais ou menos, que se refere à palavra. Jesus teve esses 12 homens que estavam com ele em todos os momentos, participando de tudo. Dos ensinamentos prioritários, dos ensinamentos mais primórdios, mais puros, eram dados diretamente a esses 12 homens. Né? Então eles viveram aí os milagres, acompanharam Jesus em todas as situações, viram Jesus fazer N situações, N coisas. E chega um determinado momento que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, né, que está lá em Mateus 20, no versículo... Eu vou ler o versículo 22, mas aí, do versículo 17 em diante, você vai ver em Mateus 20, no versículo 17, Jesus já está a caminho, já está indo para o seu... em direção aí já ao martírio. E aí Jesus chama os discípulos para uma conversa. E nesse momento aí no versículo 22, há uma pergunta que Jesus faz a todos eles, por causa já respondendo um outro pedido feito aí por Salomé, mãe de Tiago e de João, né, a esposa aí de Zebedeu. Ela pede para que Jesus, assim que estiver lá no seu reino, ele coloque ao seu lado os seus filhos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E aí Jesus responde em seguida no verso 22. Eu quero frisar o verso 22, porque no verso 22 os discípulos respondem juntamente com na pergunta que Jesus faz. E ele diz assim: não sabeis o que pedis. Contestou-lhe Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber? E ser batizados com o batismo do qual estou sendo batizado? E eles entendendo muito a situação, né? Olha o que eles respondem. Podemos. Sim, Senhor, nós podemos. Aí Jesus responde-lhe, ainda lá em Mateus 26:33, Pedro responde, ainda que venhas. Olha o que Pedro fala para Jesus.
ainda que venha a ser motivos de escândalo para todos, ainda que eu venha a ser motivo de escândalos para todos, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. Frase que muito nós ouvimos no nosso dia a dia, né? Muito nós ouvimos aí os nossos irmãos. E aí Jesus replica logo em seguida aí: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Olha Pedro aí. Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação, né? É muito interessante isso aí, é muito importante. Olha, você talvez aí já tenha feito esse tipo de promessa, já tenha feito esse tipo de compromisso falado, e não foi diferente desses homens. E olha, eles estavam junto com Jesus. Eles estavam ali o tempo todo vendo Jesus, caminhando com ele. Então, enquanto Jesus transforma água em vinho, multiplica pães e faz diversos milagres, todos querem seguir. É fácil seguir Jesus. Quando ele está te dando alegria, quando tudo que você quer acontece, quando as coisas estão bem na sua vida, é fácil seguir Jesus. É fácil ser fiel. É fácil dizer que é fiel. Não é diferente para nós como foi para esses homens, irmãos. Jesus está mostrando, está falando o tempo todo que teremos dificuldades. Mas você só quer a parte legal. Quando as coisas começam a dificultar, quando as coisas começam a ficar complicadas, a primeira coisa que vem é a falha humana, é nós desistirmos. Não é fácil. Enquanto o milagre está acontecendo, enquanto você está precisando hoje, tem muitas famílias hoje que estão aí aos pés do Senhor, clamando por milagre, clamando por Deus, clamando por Jesus, desesperadas, pedindo orações. Mas e quando vem a outra parte de seguir a Jesus? Porque o ser fiel está na próxima parte que nós vamos falar agora. O ser fiel está no seguir Jesus. O ser fiel, meu querido, está em você renunciar à sua vida. O ser fiel está no que está aí atrás de mim. Essa imagem que você está vendo logo atrás. No meio do caminho, neste caminho de seguir a Jesus, tem uma cruz. E agora que as coisas começam a complicar. Tem uma cruz, irmãos. No meio do caminho. Para seguir a Jesus, tem uma cruz. E essa cruz, ninguém pode carregar por você. Essa cruz é você que tem que carregar. É você que tem que andar com ela. Essa cruz é sua. Então, seguir a Jesus enquanto tudo está maravilhoso, enquanto os prédios estavam todos abertos, você tinha um compromisso. Sabe, irmãos? Muitos, hoje, e não estão servindo a Deus, é porque nunca serviram. Que hoje não estão sendo fiel, você que me acompanha, que não está sendo fiel a Deus hoje, é porque você nunca foi fiel a Deus. Você nunca conheceu o verdadeiro Deus. Porque quem conhece o verdadeiro Deus, ele tem princípio. Ele se mantém firme, ele sabe que não é fácil. Mas ele sabe que Deus vai ajudá-lo a vencer as dificuldades. Não desiste por qualquer coisa. Não desanima por qualquer coisa. Não descumpre os seus compromissos por qualquer coisa. Esses são os verdadeiros adoradores que o Senhor está procurando. É nesse momento que eu quero ver aonde estão os verdadeiros adoradores. É nesse momento que nós queremos ver aonde estão os verdadeiros, aqueles que realmente levam a palavra.
É muito fácil quando tudo está bem. É muito fácil você ser fiel no seu dízimo e nas suas ofertas quando tudo está bem. Agora Deus vai te honrar em dobro é quando você está passando pela dificuldade, é quando as coisas não estão bem e você permanece fiel nos seus princípios, fiel nos seus compromissos, fiel na palavra. Antes, muitas pessoas diziam que não acompanhavam, não tinham tempo para ler, não tinham tempo para estudar a palavra, não tinham tempo para estudar nada. Hoje, o que mais nós estamos tendo é tempo. O que mais nós estamos tendo é tempo. Como é que está você aí, meu querido? Não sai daí ainda não, que Deus tenha uma bênção para a sua vida. Até o final Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida. Mas como está você aí, meu querido? Você consegue se avaliar e saber como é que está o seu compromisso, como é que está sendo a sua vida de dizer ser fiel a Deus, de dizer ser cristão, de dizer ser seguidor de Cristo? Sabe, no meio do caminho tem uma cruz. E aí agora eu te pergunto, até quando você está disposto a seguir a Cristo? A maioria das palavras, a maioria das mensagens de Cristo foi direcionando a mudanças. Eu tirei algumas passagens que eu vou passar para você sobre a mensagem verdadeira de Cristo. A mensagem verdadeira que salva, a mensagem que realmente te leva para a vida eterna. A mensagem que vai te dar cura, que vai te dar a garantia de receber a coroa da vida. E é essa mensagem que eu tenho o compromisso de levar para você. Essa mensagem que eu tenho o compromisso de passar para você nesse momento. Lá em Mateus 16, versos 24 ao 26, Jesus diz assim, declarou aos seus discípulos, Jesus, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. No verso 26. Pois que lucro terá uma pessoa que ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? É aí que começa a apertar as coisas. O verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Cristo é quando aperta. E aí eu pergunto para você mais uma vez, até quando? Até quando você estará dizendo que está pronto a seguir a Cristo? Para receber a recompensa que é a coroa da vida, não pode parar. Não pode desistir, tem que aguentar, tem que sobreviver, tem que resistir. Você precisa resistir. Lucas 9, do 22 ao 23 diz assim, e acrescentou, pois, é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Tome a sua cruz e siga-me. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia.
dia após dia, e caminho após mim. Irmãos, seguir a Cristo, sermos fiéis, é todos os dias. Não tem como eu ser fiel, não tem como eu querer, eu desejar, eu achar que vou alcançar a coroa, que vou alcançar a recompensa da vida eterna, se eu não seguir, se eu não me renunciar todos os dias. Dia após dia. Não é por um instante, não é em algum momento, não é no momento da emoção. Não é no momento que você sente o toque do Espírito Santo, como muitos dizem, agora eu senti a presença do Espírito Santo. A emoção, porque amanhã nada muda. Quando está longe, quando está só, nada mudou. Ser fiel é sempre, é uma renúncia, é uma mudança constante, é transformação direta. É esquecer o eu e fazer a vontade de Cristo. Indiferente da situação, de como anda, do que acontece, eu preciso permanecer fiel a Deus. Se eu quero alcançar a vitória, se eu quero alcançar a recompensa, que é a coroa da vida eterna. E nesses dias, muitas dificuldades, eu sei, têm sido propostas, muitas coisas têm sido colocadas na sua frente para que você perca essa oportunidade. Irmãos, queridos, você que nos acompanha, você que tem Jesus, você que já teve Jesus, está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Jesus não te fez, não te escolheu para viver perdido e para ser mais um abandonado neste mundo. É muito fácil nós queremos o milagre, é muito fácil nós queremos que as coisas melhorem na nossa vida. É muito fácil eu sair aí clamando a todos os deuses dessa terra, mas se eu não tiver o princípio exigido na palavra, se eu não seguir o que Deus, o que Jesus deixou para mim seguir, nada adianta, minha salvação não alcançarei. Se eu não pegar a minha cruz, se eu não me renunciar, se você não se renunciar, você não alcançará a vida eterna. Esse é o evangelho que Jesus veio pregar nessa terra. É o evangelho que ele deixou para mim, deixou para você. Seja de exemplo nessa terra, seja o diferencial nessa terra. Muito entristece os nossos corações. Saber que temos tantos líderes, tantos irmãos, tantas pessoas que se dizem crentes, que realmente são crentes. Porque crente e cristão são coisas diferentes. Crente é aquele que acredita em qualquer coisa que você acredite em algo, você é crente. Agora, cristão é aquele que segue a Cristo, e para seguir a Cristo tem que pegar a sua cruz. Tem que renunciar à sua vida. Tem que mudar a tua forma de viver. Tem que mudar a sua forma de falar. Tantas pessoas que envergonham o evangelho, porque dentro das suas casas só se usa palavrões, só se ouve o que não presta. Quando está na frente de pessoas é uma santificação. Mas quando está dentro de casa, são palavrões, são coisas... Irmãos, querido, você que tem esse tipo de atitude, se converta. Tome uma posição na sua vida. Jesus não te fez para isso. E você corre o risco de ficar no dia da vinda de Jesus. E olha, não fique esperando a vinda de Jesus, não fique esperando o arrebatamento. Ele vai acontecer para todos nós. Agora, o meu dia pode ser a qualquer momento. O meu arrebatamento pode acontecer daqui a alguns instantes. O seu arrebatamento pode acontecer daqui a alguns instantes. Então mude de vida agora, mude de vida já. Pegue a sua cruz, tome jeito, tome atitude. Porque Jesus tem um propósito e Ele não te fez, Ele não veio aqui para que você se perdesse.
Jesus deixou o evangelho para que fosse ministrado a todos, para que nenhum dos seus filhinhos se perdessem, mas que fossem salvos. Esse é o propósito de Deus, e é por isso que nós precisamos levar o evangelho que salva. Chega de evangelho do amor, da prosperidade, um evangelho que tudo pode, um evangelho que tudo aceita, um evangelho para que eu tenha um prédio lotado de pessoas. Esse é o evangelho que tem vivido a nossa nação nos últimos tempos. Esse é o evangelho que tem vivido o Brasil. Infelizmente, esse é o evangelho que muitas igrejas têm pregado dentro da cidade de Porto Velho. E o evangelho verdadeiro, irmãos, vamos acordar, Deus tem propósito. Não é à toa que Ele permitiu essa situação que estamos vivendo, para que você acorde, para que você tome uma posição, para que muitos se analisem, revejam os seus conceitos, reveja seus conceitos familiares, seus conceitos pessoais, seus conceitos profissionais, seus conceitos cristãos, reveja esses conceitos, porque o dia do Senhor está próximo. Ah, pastor, mas eu já escuto falar isso há anos e anos. Você sabe quando é que é o seu dia? Você sabe quanto tempo você ainda tem de vida? Se você sabe, então tudo bem. Leve a vida que você quiser. Faça o que você quiser. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei até quando eu estarei aqui nesta terra. Então, o quanto eu puder me cuidar, o quanto eu puder fazer, eu irei fazer para que no dia em que chegar a minha hora, o meu arrebatamento, eu esteja preparado para alcançar aquilo que Deus tem para mim, que é a coroa da vida eterna. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de evangelho. Tome posição. Coloque a sua vida em Cristo. Coloque a sua vida no altar. Em nome de Jesus, querido, é com muito amor, com muito carinho, esse humilde servo, cheio de falhas, pecador como você, traz essa palavra de hoje para nós. Porque nós temos visto tanto sofrimento, e ao mesmo tempo tanta pessoa dizendo que é Deus, pedindo coisa de Deus, mas você olha para a vida dela, ela não tem vida para Deus, de Deus. Ela não quer nem saber de Deus, ela só quer saber do milagre, ela só quer saber daquele momento, uma solução momentânea, mas o propósito de Deus não é te dar uma solução momentânea, é te dar um resultado para a sua vida eterna, é mudar a sua história para o futuro. Esse é o propósito de Jesus. Com a fé, com o coração aquebrantado, você pode até alcançar um milagre momentâneo, como muitos alcançaram no tempo em que Jesus esteve entre nós. Cegos, coxos, doentes foram curados. Milagres momentâneos. Receberam a cura e aí pronto, parece que a vida já estava tudo resolvido. Mas não foi esse, não é esse o propósito de Jesus. Ele não morreu em vão, ele não morreu por isso apenas. A cura, o milagre faz parte da vida de Jesus. O propósito dele aqui não foi esse. O propósito dele aqui foi nos dar a oportunidade de uma nova vida, de voltarmos ao Pai, de voltarmos ao Éden, de sermos renovados, de podermos sermos chamados novamente filhos de Deus. Esse foi o propósito da cruz. Esse foi o propósito de Deus. Queridos, é nesse momento quando Jesus começa a falar sobre o verdadeiro propósito. Ele começa a chamar você para a responsabilidade do que você precisa fazer. É aí onde os discípulos fogem. É aí onde você foge. Porque você não quer mudança. Você quer bênção. Você quer ser chamado filho de Deus, mas você não quer aceitar Deus.
Você quer ser chamado filho de Deus, mas não quer reconhecer Jesus como seu Salvador. Você quer ter milagre na sua vida, quer ter vida transformada, quer ver parentes curados, parentes sarados, parentes modificados, mas você não quer seguir a Jesus. Não quer tomar uma posição na sua vida. E Jesus disse: ei, se você quer seguir, se você quer alcançar, pegue a sua cruz e siga, renuncie a sua vida. Lá em Mateus 10, versos 37 e 39. Jesus diz assim, fica um pouco mais pesado agora. Jesus diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem não toma posição na vida, quem não muda a sua forma de falar, a sua forma de agir. Não adianta você estar dentro de uma instituição 24 horas. Se você não tomar posição, se você não renunciar, se você não parar de ser essa pessoa mesquinha, essa pessoa mentirosa, enganador, pessoa que faz negócio e não cumpre, você não é digno de Cristo, você não é digno da coroa. Está na palavra, não é eu que estou dizendo. Precisamos tomar posição. Você precisa tomar uma posição. Irmãos, muito entristece os nossos corações ver essas coisas acontecendo no meio dos cristãos, no meio das igrejas, das instituições. São tantos líderes sendo mal falados, são tantos pastores que são mal vistos na sociedade, criticados, zombados. Porque não tem tomado uma posição na sua vida. Não tem sido digno daquilo que um dia eles se colocaram na posição e disseram que iriam fazer, que era pegar a sua cruz, mudar a sua forma de vida para poder direcionar outros a alcançar o mesmo objetivo. Se fosse fácil, querido, Jesus não tinha dito que nesse mundo teríamos aflições. Jesus deixou tudo escrito. O que está faltando? Jesus deixou escrito: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Se ele venceu e nós estamos em Cristo, então nós venceremos com ele. Você já é mais do que vencedor em Cristo, mas para isso tem que ter Cristo, e para ter Cristo tem que reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, pegar a sua cruz, renunciar à sua vida errada, pecaminosa e segui-lo. É a única forma de você alcançar a coroa da vida, querido. A única forma de nós, a única forma que eu tenho de alcançar a coroa da vida é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos muitas outras referências, queridos. Mas eu não vou compartilhar todas, porque nós ainda estamos no primeiro ponto da mensagem. Mas aí depois você pode procurar, pode ler a Bíblia. Eu sei que você está lendo aí, né, leitores? Você está aproveitando o seu tempo para aprender mais um pouco de Deus. Pelo menos aí os cinco primeiros livros do Evangelho, né, do Novo Testamento, que são os Evangelhos de Cristo. Pega aí, vai dar uma estudada. Aproveita seu tempo um pouco. E você vai ver lá vários ensinamentos, várias formas que Jesus já deixou prontas. Não precisamos inventar nada. Nenhum pastor, ninguém precisa inventar nada para dizer para você como alcançar a sua salvação. Já está na palavra. Já está no livro, já está no seu celular, onde você tem aí escrito a palavra de Deus. É só você ler que você irá ver a presença viva do Senhor te ensinando como conduzir a sua vida para alcançar a recompensa do Senhor Jesus. Alguns pontos e algumas coisas que podem nos levar a desviarmos, a abandonarmos, a parar ou a desanimar. Depende de como você entende.
Muitos falam desviou, o irmão está afastado, o irmão está parado, o irmão está desanimou, né? Então, algumas coisas que podem nos levar a isso, que podem nos levar a esse momento, né? A essa situação, como uma certa justificativa. Primeiro desses pontos que eu quero aqui falar com você é a tentação da própria carne. O que é a tentação da própria carne? É os desejos nossos, o desejo humano, aquilo que já vem em nós, já nasce em mim, já nasce em você. Então, este pode ser uma das causas. Muitas das vezes nós deixamos nos levar pelos desejos da nossa carne, pelos desejos da nossa alma, né? E aí nós temos lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar. Em Tiago 1, verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, pelo seu próprio desejo, ou pelo mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. Então, a tentação da carne, da própria carne, é um primeiro ponto que pode ser uma das justificativas para nos tirarmos, para nos afastarmos de sermos fiéis. Que é os nossos próprios desejos, de fazer aquilo que nós queremos e não o que precisamos ou devemos fazer. Esse é o primeiro ponto. Nós temos o segundo, que é a tentação do diabo. É quando ele apresenta como se fosse um amigo. E aí nós temos dois pontos. Primeiro, nós temos lá da carne, que é aquele desejo nosso, que já vem em nós, o desejo de pecar, de falar o que não deve, de viver como viver de qualquer jeito, fazer as coisas conforme mais agrada o nosso eu. A segunda tentação, que aí já passa por antes nós estávamos falando da parte interna, que é a tentação da nossa carne, é algo que vem de nós. Agora vamos para o externo. Externamente, nós temos aí o diabo, pode ser um causador da nossa falha, para que nós venhamos deixarmos de ser fiel. Quando ele se apresenta como amigo. Nós temos a primeira passagem como referência, que está lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 7, que é a tentação de Eva e Adão no Éden, onde a serpente se fez grande amiga de Eva, e aí foi ao longo da caminhada, naquela amizade tremenda, conduzindo ela a cometer a falha, o pecado, no qual trouxe consequências drásticas para a humanidade, né? Consequências que eu e você estamos vivendo hoje. E nós temos aí a segunda tentação, também a segunda referência da tentação do diabo se fazendo como ali um parceiro, é em Mateus 4, do 1 ao 11, que faz referência a Jesus no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá, numa conversa com o diabo numa conversa com Jesus, o tentou por 3 vezes, e aí foi expulso, deixando Jesus em paz. Então, são situações que podem acontecer na nossa vida. O diabo se fazer de amigo e ali batendo aquele papo leve, aquele papo de grande de interação. E hoje essa amizade, essa tentação, ela pode vir de N maneiras, e o que está ocorrendo muito é pelas redes sociais, está induzindo muito servo de Deus estarem voltados para mensagens, para estudos, para vídeos, coisas que não trazem crescimento e que não tem embasamento bíblico, e até ruins mesmo, de forma geral, e acaba se induzindo, e quando você menos espera, quando menos vê, você está ali no pecado, está ali cometendo uma falha, está desamparado, está se afastando
da presença de Deus, está deixando de ser fiel, deixando de ser presente em Deus, né? E o outro ponto, terceiro, acho, é a perseguição. Quando o diabo se apresenta realmente como o seu inimigo, na perseguição em tentar ali destruir, te tirar da presença de Deus. Lá em Mateus 13, verso 21, nós temos uma passagem que diz assim: contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perdem o ânimo. Então, são pessoas que muitas das vezes vão... a perseguição, ela normalmente vai destruir você que não está firmado na palavra. Se eu não estiver firmado na palavra, a perseguição ela tem uma grande chance de me tirar da presença de Deus, me tirar dos caminhos do Senhor. Então, voltando, né? Muito cuidado, vamos se voltar para a palavra, ter raiz, se enraizar, se firmar mais em Cristo. O último desses pontos é o risco ou a ameaça de morte. Então, nesses itens que nós vimos que a vida cristã ela apresenta grandes desafios, são desafios crescentes, como observamos também em Mateus 7, do verso 24 a 27, que diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a ruína. Então a tentação, a dificuldade, ela vem para todos. Ela vem para o cristão fiel, ela vem para o crente infiel, ela vem para o ímpio, ela vem para todos. Agora, como vamos passar por essa situação? Como vamos vencer essa tempestade? Aí vai depender de como você está firmado. Aonde estão as suas raízes? Aonde está a sua base? A sua base está em Cristo? A sua base está na palavra de Deus? A sua base está em qualquer coisa? Está no ar, está no vento, está no dia a dia? Muitas pessoas seguem de acordo com o vento está mais forte para um lado, é para ali que eu vou, está mais forte para cá, é para ali que eu vou, e não se firmam numa base real, numa base que te dá sustentação, e essa base, a única base para isso é Cristo. Se firme em Cristo, Ele é a base, Ele é a nossa estrutura real, é a nossa rocha. E o último ponto de desvio que pode nos interferir é o desvio para uma vida de infidelidade. A infidelidade demonstra falta de alicerce. Que alicerce é esse? Que tipo de alicerce seria esse? Experiência com Deus e conhecimento da palavra de Deus. Não tem outro. Experiência com Deus e conhecimento da palavra de Deus. Lá em Oséias 4:6 diz assim: eis que meu povo está se arruinando, porque lhe falta conhecimento da palavra. Está bem no início aí de Oséias 4, verso 6. Eis que o meu povo está se arruinando, porque lhe falta conhecimento da palavra. Irmãos, queridos que me assistem nesse momento, que nos acompanham, procure entender, procure conhecer a palavra, para que não seja enganado por por pessoas errôneas, pelo que está na áudio agora, na alta, pelas fake news cristãs. Nós recebemos tantos áudios aí há uns dias atrás sobre catastróficas, todos se dizendo profeta, se dizendo enviado de Deus. É tanta coisa, irmãos, que sai na mídia social, nas redes sociais.
Se você não estiver firmado, se você não tiver o entendimento, se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai cair com essas pessoas. A tempestade vai vir, a dificuldade que está assolando o mundo pode chegar até você. E se você não estiver conhecimento, não estiver sabendo, não souber quem você é, aonde você está firmado, você vai cair nessa caminhada. E não vai poder chegar ao final que alcançará a vida eterna. E eu quero finalizar para você. Finalizar esse nosso encontro com a recompensa para os fiéis, que é a coroa da vida eterna. Eu quero relembrar para você só o finalzinho de Apocalipse 2:10, que diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa eterna. Querido irmão, meu querido amigo, o propósito de Deus é tão grande na sua vida, na sua família. Ele tem tantas coisas para você, tem proteção, tem um propósito. Deus tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida é com um propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus tão grande que nos ama de forma surpreendente. Mesmo cheios de falhas, Ele nos dá sempre a oportunidade de aprendermos mais e de nos arrependermos dos nossos pecados. O único problema é que muitas pessoas ficam brincando com essas oportunidades de Deus e quando vai ver não dá mais tempo. O arrebatamento para ela chega. E aí ela se perde. Com tanto conhecimento, ela se perde. Porque não deu ouvido ao que Jesus tem falado o tempo todo. Pegue a sua cruz. Coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar. Que Deus tem um propósito para você, para a sua família. Faça o que está escrito lá em João 1:12. Reconheça Jesus como seu Salvador, para que você possa ser reconhecido como filho de Deus. Coloque Ele na sua vida. Você que já tem, aperfeiçoe, aprofunde mais. Chame a presença do Espírito Santo para dentro da sua vida todos os dias, todos os momentos. Mude as suas atitudes. Cuide mais com a sua boca, com as suas ações. Elas podem te levar à perdição. Elas podem levar você à condenação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero finalizar desejando a você que você venha ser mais um desses vencedores que vão alcançar a coroa da vida. Eu quero, em nome de Jesus, estar junto com você no dia da vinda de Cristo. No dia que Jesus retornar a essa terra no qual os santos retornarão com Ele. Eu quero ser junto com você, que me acompanha, que me ouve nesse momento, que nos assiste. Deus abençoe grandemente. Que a transformação do Espírito Santo, a graça e o poder de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sempre reinando no seu lar, reinando no seu coração. Fique com Deus. Até terça-feira nós teremos aí mais uma palavra de Deus abençoada, com mais um ministro do Evangelho que estará ministrando a sua vida, as nossas vidas. Não deixe de nos acompanhar, de nos assistir e de transmitir essa palavra para seus amigos, para suas famílias. Deus te abençoe grandemente e até o próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.